Qual a forma correta de falar ou escrever? É foi pago ou foi pagado? Está pago ou está pagado? Havia pago ou havia pagado? Tinha pago ou tinha pagado? Bem, anote essa dica, ela é valiosa. Pago é a forma curta e pagado é a forma longa. Mas quando e como utilizar? Basta você olhar para o verbo que vier acompanhado. Se for o verbo ser ou o verbo estar, você sempre vai utilizar a forma curta. Por exemplo, ao invés de foi pagado, você vai utilizar foi pago. Porque o verbo que vem acompanhado é o passado do verbo ser. E está pago ou está pagado? Está pago, porque o verbo que vem acompanhado é o passado do verbo estar. Portanto, quando os verbos forem ser ou estar, você vai utilizar sempre a forma curta. E quando utilizar a forma longa? Quando os verbos que vieram acompanhado forem os verbos ter ou haver. Portanto, neste caso, havia pagado e tinha pagado. Notaram a diferença? Então, quando os verbos que vieram acompanhados forem os verbos ser ou estar, você vai utilizar sempre a forma curta. E quando os verbos que vieram acompanhados forem os verbos ter ou haver, você sempre irá utilizar a forma longa. Interessante, né? Gostou da dica? Portanto, salva, compartilha, envia para os amigos, printa e não erre mais. Qual seria a forma correta de escrever? Impresso ou imprimido? Bem, as duas formas são corretas, porém com aplicações diferentes. Eu vou utilizar a forma curta, impresso, quando os verbos que vierem acompanhados forem os verbos ser ou estar. Eu vou utilizar a forma longa, imprimido, quando os verbos que vierem acompanhados forem os verbos ter ou haver. Observe as frases. A folha foi impressa ou imprimida? Bem, foi é o passado do verbo ser, portanto eu vou utilizar a forma curta. A folha foi impressa, é a forma correta de escrever. Ele tinha impresso ou imprimido a folha? Bem, tinha é o passado do verbo ter. Portanto, neste caso, eu vou utilizar a forma longa. Portanto, ele tinha imprimido a folha. O trabalho está impresso, pessoal, ou o trabalho está imprimido, pessoal? Bem, olha o estar, a forma conjugada do verbo estar. Portanto, eu vou utilizar a forma curta, impresso. O trabalho está impresso, pessoal. Na última frase, havia impresso ou imprimido 5 cópias, mas as perdi. Havia é o passado do verbo haver, portanto eu vou utilizar a forma longa. Seria havia imprimido 5 cópias, mas as perdi. Interessante, né? Salve essa dica e compartilha com os amigos.